Aumento de IPTU em Porto Alegre. O Brasil está uma zona e aqui é zona livre. Então, nesses últimos dias de dezembro, o Executivo Marquesan reenvia para a Câmara, para o Legislativo, Parlamento, a proposta de aumento de não só de IPTU, né, de tributação também de ISS, que foi rejeitado. São dois projetos distintos. O projeto do ISS já foi rejeitado, mas o projeto do IPTU é bom a gente dar uma noção do contexto que está acontecendo. O Marquesan tinha enviado, na metade do ano, um projeto para revisar a planta de valores do IPTU. A planta de valores, basicamente, é o que determina o valor dos imóveis. E esse projeto ele foi rejeitado. Foi rejeitado por um placar assim, de 25-9, se eu não me engano, contra o projeto. Mas redefinia, mas aumentava a carga tributária. Ele redefiniu Poderia o valor redefinir e manter o mesmo valor de arrecadação. Isso, não fazia. Que seria o correto, né? Porque a planta de valores de Porto Alegre ela não é atualizada há mais de 20 anos. Então, de fato, é necessário uma atualização da planta de valores, tá? Só que você pode fazer isso sem ter que aumentar a arrecadação. Global. Ou seja, sem aumentar o que a prefeitura, o Estado, retira do cidadão, da sociedade. Porque se tem distorções, se tem gente pagando de mais e gente pagando de menos, você pode equalizar. Mas não, haveria um aumento da arrecadação geral. Ele equalizaria jogando para cima aqueles que estão pagando menos. E para cima, mais para cima aqueles que estão pagando mais. Tá, e um pouquinho mais para cima. Então... Só que olha só que bizarro, tá? O projeto foi rejeitado e ele reencaminhou o projeto para a Câmara dentro do mesmo ano. Tá? Então tem dois vereadores, o vereador Felipe Camozato e o vereador Mauro Zacher, do PDT, que entraram na justiça porque acreditam ser ilegal essa reapresentação do projeto no mesmo ano. Agora, ele conseguiu reapresentar um projeto 98% igual, mas com um artigo que é muito pior. Para tentar burlar a legislação tributária brasileira, ela protege o cidadão de aumento de imposto assim de um dia para a noite, tem que ter 90 dias. Como o IPTU é agora no final do ano, esse aumento só viria em 2019. Aí para tentar burlar isso, ele botou um artigo lá dizendo que ano que vem vai ter aumento linear de 25% para todo mundo. Mas por que isso é os 90 dias? Totalmente ilegal. Totalmente ilegal. Tá aí essa medida, essa ação pedindo... Então assim, não sei o que vai acontecer na Câmara, mas o projeto prevê um aumento de 25% pro ano que vem. Eu escutei ontem o Leonardo Busato falando. E pro outro ano vai vir aí 50, 60, 70, para alguns casos, 100%. Eu acho que o Executivo está pensando no seguinte, tá? Eu acho que eles vão fazer um DOC com o valor do IPTU original e vão fazer um outro DOC complementar, talvez respeitando os 90 dias. Do aumento. Pode ser. Pode ser? Pode ser uma estratégia. Porque vai ser por dois DOCs. Agora, é importante a gente falar no sentido mais amplo, né? Até para quem não é de Porto Alegre. Inclusive, eu estava passando minha timeline no Facebook ontem, aí eu vi o vídeo lá, aumento de 25% no IPTU. Eu falei, alguém está falando de Porto Alegre? Não, era Jundiaí. As prefeituras estão Isso aconteceu no Rio de Janeiro, foi barrado na justiça recentemente, está em discussão. Canoas, a velha receita da política tradicional, aumento de imposto, Nós estamos numa crise financeira grave, várias prefeituras com salários parcelados dos servidores públicos, os estados, o Rio e o Rio Grande do Sul principalmente. E é difícil fazer reformas, é difícil enfrentar as corporações, tem muitos gastos que são rígidos, A gente sabe que é difícil, ninguém está dizendo que é fácil. Agora, fácil é aumentar imposto. Eu quero perguntar para o Camilo aqui, se a prefeitura não consegue pagar salário, não tem como pagar o salário, e outras obrigações, fornecedores também são atrasos, o secretário vai para a imprensa e fala que a única maneira de honrar que os serviços não entrem em colapso é o aumento de imposto. A gente escuta isso aí encontrando algum eco em alguns setores. Qual é a tua opinião disso? Se eu chegasse lá na minha empresa, não consigo pagar os salários, eu posso chegar simplesmente e dizer para os meus clientes, olha, vou aumentar o valor do meu serviço, tenho contrato assinado, eu aumentando, eu vou perder cliente, o que vai acontecer? Eu não tenho outra alternativa a não ser olhar para a minha empresa e tentar cortar na carne. Inclusive,
mandando gente embora. Que Eu esse, infelizmente, é um expediente que a prefeitura não pode fazer. A gente tem um problema muito sério. Eu também me coloco no lugar de um gestor onde ele assume uma estrutura onde ele não pode demitir, contratar é um parto, e ele tem uma série de rubricas orçamentárias onde ele não pode mexer. Então tem que ir onde pode mexer. Ele tem uma empresa de ônibus que dá um déficit recorrente aí na ordem de 50 milhões de reais ano. Tem uma empresa de processamento de dados. Nós estamos em 2017 e a gente tem estrutura física de servidor aqui. Não tem sentido. A gente tem departamentos aí de água e esgoto que não sabem de onde tirar dinheiro para poder fazer investimento. Se fecha, inclusive, a opção para fazer parceria público-privada. Então, existem vários lugares onde daqui a pouco dá para enxugar um pouco mais. Vai ter dinheiro para carnaval este ano. Acabaram de aprovar. Tá? Que se a gente começar a olhar tudo que é benéfico, que é feito com dinheiro público, Mas assim, o que eu pergunto para vocês é o seguinte, ó. O Marquesan foi categórico na campanha. Não utilizarei o expediente, a ferramenta que eu utilizarei não será o aumento de impostos. Foi categórico, existem vídeos comprovando isso. Hoje, na Rádio Gaúcha, o Daniel Escola colocou um trecho de um áudio dizendo exatamente isso. Ele dizendo, ele tem esse eu compromisso. Atacarei a despesa. Ele tem esse compromisso. Só que aí ele fica dizendo, não é aumento de imposto, é revisão da planta. É um subterfúgio. Se aumenta a arrecadação, aumenta de imposto. É um subterfúgio que eles utilizam na política tradicional, né? Infelizmente é assim, recorrente isso em dá todas para as dizer capitais. então que o Marquesan é mais do mesmo, que promete e não cumpre, inclusive que o maior problema que acontece é que toda vez que tem um aumento da carga, tu não consegue depois voltar atrás. Esse é o grande problema. Tu simplesmente cobre o buraco do custeio. E o buraco do custeio só aumenta. Existe um problema sério, por exemplo, na previdência do município. A verdade é a seguinte, tem que aumentar, tem que dar um jeito de aumentar a fatia de contribuição, tem que mexer nessa forma. Agora, como resolver isso? Aumentando mais imposto, qual é o efeito prático que vai ter? Né? No caso de quem mora aqui, né, se ferrou. Nós vamos pegar o caso do ISS. Um monte de empresa vai se instalar fora. Não tem muito o que fazer. Eu lembro na época aqui que muitos municípios começaram a jogar o ISS na área de tecnologia para 2%, em alguns casos 0%, que agora é proibido, o mínimo é 2%. Um monte de empresa de Porto Alegre tinha sede em Eldorado, tinha sede em São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Esteio, as empresas se arrancam e vão embora. E no final das contas acaba perdendo a arrecadação do município de origem. Famosa curva de Laffer. Não só a arrecadação, né? Acaba perdendo a arrecadação, acaba perdendo os postos de trabalho. Em alguns casos sim, mas em alguns casos, né, o que acontecia na prática era que tinha uma CNPJ lá, sede, uma filial aqui que não emitia nota por aqui, emitia nota por lá. Sim. Então, dá na mesma. Esse foi o Zona Livre. Se tu gostou aí, dá o like, te inscreve no canal. A gente se vê no próximo programa.